Um milionário dirige por uma estrada deserta quando vê uma mulher desesperada pedindo carona sob a chuva. Ao se aproximar, seu coração quase para. É sua ex-esposa e ela está visivelmente grávida. O que ele faz depois vai deixar você completamente sem palavras. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A rodovia entre a cidade do Rio de Janeiro e Juiz de Fora estendia-se como uma serpente negra sob o céu chumbo de novembro. As gotas de chuva golpeavam o para-brisa do Mercedes-Benz com uma intensidade que parecia refletir o estado de ânimo de Caio Mendes. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho árduo antes de alcançar o sucesso, agarravam o volante com uma tensão que não havia logrado dissipar nem mesmo depois de fechar o negócio mais lucrativo de sua carreira. O interior do veículo cheirava a couro italiano e ao aroma sutil de sua colônia francesa, mas Caio mal notava. Seus pensamentos vagavam entre os números astronômicos que acabara de assinar e uma inquietação persistente que não conseguia identificar. Aos 42 anos, havia construído um império empresarial do nada, transformando uma pequena empresa de construção herdada de seu pai em uma corporação que abrangia de imóveis a tecnologia. Contudo, o sucesso material não havia logrado preencher o vazio que o acompanhava havia exatamente um ano. A chuva intensificou-se até se tornar uma cortina impenetrável que reduziu sua visibilidade a apenas alguns metros. Caio diminuiu a velocidade, resmungando baixinho. Odeia dirigir nessas condições, mas mais ainda, odiava a solidão que o esperava em seu apartamento de luxo em Ipanema. A ironia não lhe escapava. Havia lutado tanto para ter tudo que terminou, ficando sem nada que realmente importasse. Seus olhos, de um castanho profundo que as mulheres costumavam descrever como magnéticos, entrecerraram-se ao distinguir uma figura borrada ao lado da estrada. A princípio, pensou que era sua imaginação, um truque da chuva e dos limpadores hipnóticos. Mas enquanto se aproximava, a silhueta definiu-se claramente, uma mulher com o braço estendido, encharcada pela tempestade, pedindo socorro. Caio sentiu a luta interna familiar. Sua natureza calculista, forjada por anos de traições e decepções no mundo dos negócios, gritava para ele seguir em frente. A estrada estava deserta, era noite, e ele levava documentos valiosos na pasta. No entanto, algo mais profundo em seu ser, aquela compaixão que mantinha cuidadosamente oculta sob sua fachada de empresário implacável, o instava a parar. A mulher parecia desesperada, seus movimentos denotavam urgência. Caio lembrou as palavras de sua avó. Meu neto, a vida te devolve o que você dá. Talvez fosse hora de fazer algo bom, algo que não estivesse calculado em termos de ganhos e perdas. Pisou no freio suavemente, sentindo as rodas deslizarem levemente sobre o asfalto molhado. As luzes de emergência piscavam enquanto ele parava no acostamento, o coração batendo com uma ansiedade que não entendia completamente. Pegou seu guarda-chuva do banco de trás e abriu a porta, sentindo imediatamente o impacto da chuva fria contra seu terno de grife. Senhora, a senhora está bem? Gritou por cima do rugido da tempestade, enquanto se aproximava da figura encapuzada. A mulher levantou a cabeça lentamente, e Caio sentiu como se o mundo parasse por completo. O tempo pareceu fraturar-se, arrastando-o de volta a um ano atrás, a noites de discussões intermináveis. A malas sendo arrumadas com lágrimas, a documentos de divórcio assinados com mãos trêmulas. Gabriela, seu nome saiu de seus lábios como um sussurro abafado pela chuva, mas ela o ouviu. Os olhos verdes que um dia o haviam olhado com adoração infinita, agora o observavam com uma mistura de choque, vergonha e algo que ele não conseguia decifrar.
Estava encharcada até os ossos, seus cabelos castanhos colados ao rosto, mas o que mais o impactou foi sua barriga proeminente, claramente visível sob o casaco molhado. Caio! A voz de Gabriela era quase inaudível, carregada de emoções que ambos acreditavam ter enterrado para sempre. 7 meses de gravidez. Caio fez o cálculo automaticamente, sua mente empresarial funcionando mesmo em meio ao caos emocional. Havia-se passado exatamente 1 ano desde seu divórcio, desde que ela havia escolhido sua carreira como fotógrafa internacional acima de seu casamento, desde que ele havia decidido que era melhor deixá-la ir do que continuar lutando por alguém que claramente não o valorizava o suficiente. O silêncio estendeu-se entre eles, interrompido apenas pelo som da chuva golpeando o asfalto e os trovões distantes. Caio sentiu como todas as muralhas que havia construído ao redor de seu coração começavam a desmoronar. Gabriela, sua Gabriela, estava ali vulnerável e necessitada, esperando sua reação. "Entra no carro", disse finalmente, sua voz rouca pela emoção contida. "Você vai ficar doente." Ela hesitou, o orgulho lutando contra o desespero em seus olhos. Caio pôde ver a batalha interna, a mesma que ele havia travado tantas vezes durante seu casamento. Mas a tempestade não dava trégua, e finalmente Gabriela assentiu com a cabeça. Enquanto a ajudava a caminhar em direção ao veículo, Caio notou que ela mancava levemente, como se cada passo lhe custasse um esforço sobre-humano. Seus instintos protetores, que ele havia acreditado mortos e enterrados, ressurgiram com uma força que o surpreendeu. Sem pensar, envolveu-a com seu braço, sentindo como ela se tensionava ante o contato, mas sem se afastar. Uma vez dentro do carro, o silêncio tornou-se ainda mais pesado. Caio ligou o aquecimento e ofereceu seu casaco, que ela aceitou com um murmúrio de agradecimento. O interior do Mercedes encheu-se de um aroma familiar, que o transportou imediatamente a domingos à noite em sua antiga casa, quando preparavam o café da manhã juntos e planejavam viagens que nunca realizaram. "Onde?" começou a perguntar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Gabriela fechou os olhos, uma lágrima misturando-se com a chuva que ainda pingava de seu cabelo. "Não sei, Caio. Honestamente, não sei." E naquele momento, enquanto a tempestade rugia ao seu redor e o destino os havia reunido na mesma estrada onde um dia haviam viajado como um casal cheio de sonhos, Caio soube que sua vida acabara de mudar para sempre. Novamente. O silêncio dentro do Mercedes havia se tornado tão denso quanto a tempestade que assolava o exterior. Caio mantinha as mãos no volante, sem ousar dar partida no motor. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, carregado de palavras não ditas e feridas que acreditavam cicatrizadas, mas que agora sangravam com renovada intensidade. Gabriela ajustou o casaco de Caio sobre os ombros, inalando inconscientemente o aroma que durante 5 anos de casamento havia sido seu lar. Seus olhos verdes, agora mais apagados do que os que ele lembrava, olhavam fixamente para o para-brisa embaçado, evitando o contato visual que sabia que seria sua perdição. "Como?" Caio começou a perguntar, mas parou. Havia tantas perguntas que ele não sabia por onde começar. Como ela havia terminado naquela estrada? De quem era o bebê? Por que ela havia voltado para o Brasil depois de jurar que seu futuro estava na Europa? "Não era minha intenção que nos encontrássemos assim", murmurou Gabriela, sua voz quase inaudível por cima do tamborilar da chuva. "Não era minha intenção que nos encontrássemos nunca." As palavras atingiram Caio como punhaladas. 1 ano atrás, quando assinaram os papéis do divórcio no escritório frio do advogado, ela havia sido clara. Sua carreira como fotógrafa era incompatível com a vida que ele oferecia. As oportunidades na Europa, as exposições internacionais, os contratos milionários,
Tudo isso valia mais do que os fins de semana em Petrópolis, os almoços em família e os planos de ter filhos. O que aconteceu, Gabriela? A pergunta saiu carregada de uma vulnerabilidade que Caio havia jurado não voltar a mostrar jamais. Por que você está aqui? Ela fechou os olhos, como se as palavras lhe causassem dor física. Tudo desmoronou, Caio. Tudo aquilo pelo que eu acreditei que valia a pena lutar, desmoronou. Caio sentiu uma mistura estranha de satisfação e dor. Parte dele, a parte ferida e ressentida, queria ouvir que ela havia cometido um erro ao deixá-lo. Mas outra parte, a que ainda a amava apesar de tudo, doía ao vê-la assim, vulnerável e aparentemente sem rumo. O bebê? Atreveu-se a perguntar, embora cada palavra lhe queimasse a garganta. Não é seu, respondeu ela rapidamente, rápido demais. Se é isso que te preocupa, pode ficar tranquilo. Não tenho nenhum direito sobre você, nem sobre seu dinheiro. A dureza em sua voz o surpreendeu. Esta não era a Gabriela que ele conhecia, a mulher doce e sonhadora que costumava fotografar amanheceres da varanda de sua casa. Esta era alguém que havia sido machucada, que havia aprendido a se proteger com espinhos. Não era isso que me preocupava, respondeu Caio, e surpreendeu-se de que fosse verdade. Eu me preocupo com você. Os olhos de Gabriela encheram-se de lágrimas que ela se recusava a derramar. Você não precisa se preocupar. Amanhã pegarei o primeiro ônibus e... Para onde? A pergunta saiu mais brusca do que ele pretendia. Você tem para onde ir? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Caio sentiu como a fúria e a compaixão lutavam em seu peito. Fúria por vê-la assim, por saber que alguém a havia machucado, por sentir que, de alguma forma, ele havia contribuído para sua situação. Compaixão pela mulher que havia amado mais do que a sua própria vida, que agora tremia no banco do passageiro com o peso de 7 meses de gravidez e uma derrota que ele podia perceber em cada linha de sua postura. Minha casa em Petrópolis está vazia, disse finalmente, as palavras saindo antes que ele pudesse detê-las. Você pode ficar lá até decidir o que fazer. Gabriela olhou para ele então, realmente olhou, e Caio pôde ver em seus olhos a mesma batalha que ele havia travado minutos antes na estrada. Orgulho contra necessidade, dignidade contra desespero. Não posso aceitar sua caridade, Caio. Não é caridade, respondeu ele, finalmente dando partida no motor. É humanidade. Enquanto o carro avançava lentamente pela estrada molhada, ambos sabiam que acabavam de cruzar uma linha invisível. Um ano de separação, de tentar esquecer, de construir novas vidas, havia ficado suspenso no tempo. O destino, com seu humor cruel, os havia reunido na mesma tempestade que parecia refletir o caos de seus corações. Caio dirigiu em silêncio, cada quilômetro aproximando-os não apenas de Petrópolis, mas de um futuro incerto que nenhum dos dois havia planejado. No reflexo do para-brisa, ele podia ver o perfil de Gabriela e, pela primeira vez em um ano, permitiu-se lembrar por que havia lutado tanto para salvar seu casamento. Algumas tempestades, pensou, não vêm apenas para destruir. Às vezes vêm para limpar o caminho para algo novo. A casa de Petrópolis erguia-se diante deles como um fantasma do passado, suas paredes brancas quase invisíveis através da cortina de chuva. Caio sentiu um nó no estômago ao ver as buganvílias que Gabriela havia plantado durante seu casamento, agora crescidas e selvagens, como se tivessem estado esperando seu retorno. Nada mudou, murmurou Gabriela, sua voz carregada de nostalgia e dor. Caio estacionou sob o galpão e desligou o motor. O silêncio súbito amplificando o som de suas respirações entrecortadas. Nunca consegui me decidir a mudar nada, admitiu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Enquanto ajudava Gabriela a descer do carro, Caio notou como ela se movia com cuidado, uma mão sempre protegendo sua barriga.
A claudicação que ele havia observado na estrada tornou-se mais evidente, e ele franziu a testa com preocupação. "Você está machucada?" perguntou, segurando-a suavemente pelo braço. "Só cansada", respondeu ela, evitando seu olhar. Foi um dia complicado. A casa cheirava a umidade e a lembranças. Caio acendeu as luzes e o sistema de aquecimento, observando como Gabriela percorria com o olhar a sala que um dia havia sido seu lar. Os móveis estavam no mesmo lugar. As fotografias de suas viagens juntos ainda pendiam das paredes, como se o tempo tivesse parado no dia em que ela se foi. "Por que você conservou tudo?" perguntou Gabriela, parando diante de uma imagem onde ambos sorriam na praia de Búzios. Caio não tinha uma resposta que não o fizesse parecer patético. "Nunca achei o momento de mudar", mentiu. Gabriela dirigiu-se lentamente para a cozinha, onde parou diante da mesa onde costumavam tomar café da manhã aos domingos. Seus dedos traçaram a superfície de madeira como se fosse um mapa de memórias perdidas. "Gabriela", Caio aproximou-se cautelosamente, "preciso saber o que aconteceu, como você terminou naquela estrada." Ela virou-se para ele e, pela primeira vez desde o reencontro, Caio pôde ver a verdadeira magnitude de seu sofrimento. Não só estava fisicamente exausta, havia algo quebrado em seu espírito que o alarmaria profundamente. "Eu acreditei que havia encontrado o meu lugar no mundo", começou Gabriela, sua voz tremendo levemente. "Depois do nosso divórcio, consegui a bolsa para a residência artística em Barcelona. Era tudo o que eu havia sonhado. Exposições, reconhecimento, contratos internacionais." Caio assentiu, lembrando dolorosamente as notícias que havia acompanhado obsessivamente durante os primeiros meses de sua separação. Ele havia visto as resenhas brilhantes de suas exposições, as entrevistas onde ela falava de sua libertação artística após deixar para trás as amarras do casamento convencional. "Conheci alguém", continuou Gabriela, e Caio sentiu uma pontada de ciúme que ele acreditava ter superado. "Um colecionador de arte, mais velho que eu, sofisticado. Ele me fez sentir importante, valorizada não só como mulher, mas como artista. E ele é..." Caio apontou para sua barriga. "O pai, sim." A amargura em sua voz era palpável. "No começo tudo era perfeito. Ele me apoiava, financiava meus projetos, me apresentava nos círculos certos. Quando engravidei, pensei que estava construindo a família que nós nunca pudemos ter." Caio tensionou-se ante a referência à sua própria infertilidade, tema que havia sido uma fonte constante de dor durante seu casamento. "O que aconteceu então?" "Descobri que ele tinha outras 3 musas em cidades diferentes, todas grávidas, todas convencidas de que eram especiais para ele." Gabriela sentou-se pesadamente em uma cadeira, como se o peso das lembranças fosse físico. "Quando o confrontei, ele ofereceu dinheiro para eu me livrar do bebê. Disse que ele não cabia em seus planos." A fúria que Caio sentiu foi instantânea e visceral. Suas mãos fecharam-se em punhos involuntariamente. "Como você pôde se envolver com alguém assim? Como você pôde se casar com alguém que o abandonou por uma carreira?" replicou Gabriela, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. O golpe foi certeiro e doloroso. Caio ficou sem palavras, enfrentando a verdade crua de sua própria pergunta refletida de volta para ele. "Desculpa", murmurou Gabriela depois de um momento. "Não devia ter dito isso." "Não", Caio negou com a cabeça. "Você tinha razão. Ambos escolhemos pessoas que nos machucaram." Um silêncio incômodo instalou-se entre eles. Caio pôde ver como Gabriela lutava para manter a compostura, uma mão acariciando inconscientemente sua barriga em um gesto protetor que o comoveu profundamente. "Você está com fome?" perguntou finalmente, precisando quebrar a tensão. "Posso preparar algo?" Gabriela assentiu agradecida e Caio dirigiu-se para a cozinha, sentindo o peso da noite em seus ombros.
Enquanto procurava ingredientes, ele se perguntou o que diabos estava fazendo, por que havia trazido a mulher que o havia destroçado de volta ao lugar onde haviam sido felizes. Mas quando a ouviu suspirar suavemente da mesa, soube que não havia tido escolha. Algumas feridas, pensou, só podem sarar no lugar onde foram criadas. Uma semana havia se passado desde aquela noite tempestuosa, e a casa de Petrópolis havia encontrado um ritmo estranho e frágil. Caio levantava-se cedo, preparava café para dois por hábito, e depois lembrava-se que Gabriela não podia tomá-lo por causa da gravidez. Pequenos gestos automáticos que revelavam quão profundamente gravada ela estava em sua rotina, mesmo depois de um ano de separação. Gabriela havia estabelecido seu território no quarto de hóspedes, recusando educadamente a suíte principal que um dia haviam compartilhado. Passava as manhãs no jardim, sentada sob a pérgola que ele havia construído para suas sessões de fotografia matutina. Mas agora, sem câmera, simplesmente observando como a luz mudava entre as folhas. Na terça-feira de manhã, enquanto Caio verificava e-mails em seu escritório improvisado, ouviu um carro se aproximando pela estrada de cascalho. Seu estômago contraiu-se ao reconhecer o BMW branco de sua irmã, Isabela. Ele não a havia chamado para contar sobre Gabriela, sabendo exatamente qual seria sua reação. Caio! A voz de Isabela ecoou por toda a casa antes que ele pudesse interceptá-la. Por que você não atende o telefone? Mamãe está preocupada porque você não apareceu no almoço de domingo e... Sua voz cortou-se abruptamente. Caio fechou os olhos, imaginando a cena que se desenrolava no jardim. Quando saiu para o pátio, encontrou Isabela petrificada no meio do caminho, olhando para Gabriela como se tivesse visto um fantasma. Oi, Isabela, disse Gabriela suavemente, tentando levantar-se da cadeira com alguma dificuldade. O que ela está fazendo aqui? A pergunta de Isabela foi dirigida a Caio, como se Gabriela fosse incapaz de responder por si mesma. E por que ela está grávida? Completou Gabriela com um sorriso triste. Sim, estou. E estou aqui porque seu irmão foi bondoso o suficiente para me oferecer refúgio temporário. Isabela virou-se para Caio com os olhos acesos. Aos 35 anos, era uma versão feminina dele, intensa, protetora e com uma lealdade feroz à família. Durante o divórcio, ela havia sido quem mais havia consolado Caio, quem havia visto o dano que a partida de Gabriela lhe havia causado. Posso falar com você? Disse a Caio, sem tirar os olhos de Gabriela. A sós? Caio suspirou, sabendo que não podia evitar aquela conversa. Gabriela, estaremos no escritório por alguns minutos. Uma vez dentro, Isabela explodiu. Você enlouqueceu? Depois de tudo o que ela te fez passar, você a traz de volta para esta casa? Não a trouxe. Caio defendeu-se. A encontrei na estrada, chovendo, grávida e sem lugar para ir. O que eu devia ter feito? Chamado um táxi, dado dinheiro para um hotel, qualquer coisa menos trazê-la para cá. Isabela andava pela sala como um animal enjaulado. Caio, esta mulher te destroçou. Eu te vi chorar por meses depois que ela se foi. E agora ela aparece grávida de outro homem e você corre para ajudá-la. É complicado, Isa. Não, não é. Sua irmã parou diante dele, agarrando-o pelos ombros. Ela te escolheu uma vez e não foi você. O que te faz pensar que desta vez será diferente? As palavras de Isabela ressoaram no peito de Caio como socos. Porque ela tinha razão, é claro. Que garantia ele tinha de que Gabriela não voltaria a ir embora assim que resolvesse sua situação? O que o protegia de se apaixonar perdidamente novamente por uma mulher que já havia demonstrado que ele não era suficiente para ela? Além disso, continuou Isabela, abaixando a voz, como você sabe que esse bebê não é seu? Não lhe parece conveniente demais que ela apareça justo agora, grávida e sem dinheiro? Ela disse que não era meu. E você acredita? Isabela olhou para ele com incredulidade. Caio,
Você é milionário. Para alguém na situação dela, você é a solução perfeita. Um ex-marido rico e solitário que ainda está apaixonado por ela. Não estou apaixonado por ela, mentiu Caio, mas sua voz careceu de convicção. Isabela o conhecia muito bem. Irmão, disse mais suavemente, me dói te ver assim. Cada vez que você olha para ela, eu consigo ver como você volta a ser aquele homem quebrado que eu consolei por meses. Você não pode salvá-la desta vez. Você não pode amá-la o suficiente para que ela fique. Depois que Isabela foi embora, Caio ficou em seu escritório por horas, as palavras de sua irmã ressoando em sua mente. Quando finalmente saiu, encontrou Gabriela preparando o jantar, movendo-se pela cozinha com a familiaridade de quem havia chamado aquele lugar de lar. Sua irmã me odeia, disse sem rodeios, sem levantar a vista das verduras que picava. Ela está protegendo o que resta de mim, respondeu Caio honestamente. Gabriela assentiu, como se tivesse esperado aquela resposta. Eu entendo, eu também me odiaria se fosse ela. Naquela noite, enquanto jantavam em um silêncio constrangedor, Caio se perguntou se Isabela tinha razão. Se ele estava sendo um sentimental idiota, preparando-se para outro coração partido. Mas quando viu Gabriela levar uma mão à barriga e sorrir suavemente ao sentir uma coice do bebê, soube que já era tarde demais para se proteger. Já havia caído novamente. Fernando Pereira chegou numa quinta-feira à tarde sem avisar, como era seu costume desde que se conheceram na universidade. Caio ouviu sua risada característica do jardim antes de vê-lo aparecer pela trilha, carregando uma garrafa de cachaça e aquele sorriso fácil que havia conquistado metade do Rio de Janeiro em seus tempos de solteiro. «Compadre!» gritou Fernando, mas sua alegria desvanece-se quando ele viu Gabriela sentada sob a pérgola, lendo uma revista de maternidade. «Meu Deus! Gabriela!» Os 10 anos de sociedade empresarial haviam tornado Fernando algo mais do que um sócio para Caio. Era seu irmão de escolha, o único que conhecia todos os seus segredos. Era também o único que sabia exatamente quanto dano o divórcio havia causado e quanto tempo havia levado para Caio voltar a funcionar como ser humano. «Oi, Fernando!» Gabriela levantou-se lentamente, uma mão apoiada em suas costas. «Você está bem?» Fernando abraçou-a cuidadosamente, mas Caio pôde notar a tensão em seus ombros. Você também. Muito diferente, mas bem. Seus olhos dirigiram-se inevitavelmente para a barriga proeminente de Gabriela. Parabéns. Obrigada. Gabriela captou o desconforto do momento. Deixo vocês conversarem. Vou descansar um pouco. Enquanto a viam se afastar, Fernando balançou a cabeça lentamente. Quanto tempo ela está aqui? 10 dias. E você pensa em me contar o que diabos está acontecendo? Caio serviu um uísque para Fernando e serviu outro para si, precisando da coragem líquida para a conversa que sabia que viria. Ele contou sobre o encontro na estrada, sobre a história de Gabriela na Europa, sobre o canalha que a havia abandonado grávida. Fernando ouviu em silêncio. Mas Caio podia ver as engrenagens girando em sua mente analítica. Seu sócio era brilhante para os negócios, precisamente porque conseguia ver padrões onde outros só viam caos. Você verificou a história dela? Perguntou finalmente Fernando. Verificar o quê? Tudo. O cara em Barcelona, as circunstâncias da gravidez, porque exatamente ela terminou naquela estrada. Fernando inclinou-se para a frente. Caio, eu sei que parece cruel, mas você é um dos homens mais ricos do Brasil. Uma ex-esposa grávida e sem recursos aparece justo quando você está mais vulnerável. Você soa como Isabela. Porque Isabela e eu vemos as coisas com clareza. Você não. Fernando tomou um longo gole de uísque. Você se lembra de quanto tempo eu levei para convencê-lo a deixá-la ir da primeira vez? Caio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você quer dizer? Fernando olhou para a casa,
certificando-se de que Gabriela não pudesse ouvi-los. Quando ela recebeu aquela oferta em Barcelona, você estava disposto a vender tudo e segui-la. Você ia dissolver a empresa, converter seus ativos em líquido só para acompanhá-la em sua aventura artística. Eu estava apaixonado. Você estava obcecado. A correção de Fernando foi suave, mas firme. E eu te convenci de que se ela realmente te amasse, ficaria. Que você não devia sacrificar tudo o que havia construído por alguém que não estava disposta a sacrificar nada por você. Caio lembrava-se daquelas conversas, das noites longas no bar do hotel, onde Fernando lhe havia mostrado números e projeções, onde lhe havia pintado cenários de ruína financeira e arrependimento futuro. Seu sócio havia sido persuasivo, lógico, convincente. "Por que você está me contando isso agora?" perguntou Caio, embora uma parte dele já conhecesse a resposta. Fernando suspirou profundamente, como se estivesse prestes a confessar um pecado mortal. "Porque eu me senti culpado desde então. Porque talvez meu conselho não tenha sido completamente desinteressado." "O que isso significa?" "Significa que eu tinha medo de perder meu sócio mais valioso. Significa que nossos negócios estavam em um ponto crítico e eu não conseguia imaginar a empresa sem você." Fernando evitou o olhar de Caio. "Significa que eu coloquei meus interesses econômicos acima da sua felicidade e eu vivi com essa culpa desde então." O silêncio que se seguiu foi denso e carregado. Caio sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Quantas de suas decisões haviam sido realmente suas? Quanto de seu divórcio havia sido manipulado por aqueles que diziam amá-lo? "Quando eu a vi ali, grávida e vulnerável", continuou Fernando, "eu pensei que talvez o universo estivesse me dando uma oportunidade de consertar as coisas, de compensar o dano que eu causei." "Compensar como?" Fernando olhou diretamente em seus olhos, ajudando-o a recuperá-la desta vez, em vez de convencê-lo a deixá-la ir. Caio levantou-se bruscamente, precisando de espaço para processar a revelação. Fernando, o homem em quem mais confiava depois de sua família, havia manipulado o momento mais vulnerável de sua vida. E agora pretendia compensá-lo sendo seu cupido? "E se eu não quiser recuperá-la?" perguntou Caio, embora ambos soubessem que era mentira. "Então eu respeitarei sua decisão", respondeu Fernando, "mas desta vez será realmente sua decisão, não a minha disfarçada de conselho de amigo." Naquela noite, Caio caminhou pelo jardim por horas, processando as revelações do dia. Isabela o considerava um sentimental idiota, sendo manipulado por uma ex-esposa calculista. Fernando confessava ter manipulado seu divórcio e agora queria manipular sua reconciliação. E Gabriela? Que segredos ela guardava? Enquanto olhava para a janela do quarto de hóspedes, onde uma luz fraca sugeria que ela também estava acordada, Caio se perguntou se algum dia saberia toda a verdade sobre as pessoas que o cercavam, ou se realmente queria saber. Era depois da meia-noite quando Caio ouviu passos na cozinha. Ele não conseguia dormir, sua mente girando em torno das revelações de Fernando. Então desceu pensando que encontraria Gabriela procurando algum analgésico para suas costas. Em vez disso, a encontrou sentada diante da mesa, com uma xícara de chá de camomila entre as mãos e lágrimas silenciosas rolando por suas faces. "Você está bem?" perguntou suavemente, sem querer assustá-la. Gabriela enxugou rapidamente as lágrimas, mas não pôde ocultar o tremor em sua voz. "São só os hormônios. O médico diz que é normal." Caio serviu um copo de água e sentou-se diante dela, notando que havia papéis espalhados sobre a mesa. Contas médicas, todas com carimbos de "vencido" em vermelho. "Gabriela, não diga nada." Ela recolheu rapidamente os papéis. "Amanhã ligarei para o hospital para fazer um plano de pagamento. Tudo ficará bem." Mas Caio havia conseguido ver os números e eles não eram pequenos. Complicações na gravidez, exames especializados, remédios importados.
Seu instinto protetor ativou-se imediatamente. Quanto você precisa? Não. Sua resposta foi firme, quase feroz. Não vou aceitar seu dinheiro, Caio. Já é humilhação suficiente estar vivendo de sua caridade. Não é caridade. É... O quê? Amor? Gabriela olhou para ele com uma mistura de dor e sarcasmo. Ou é culpa? A pergunta o atingiu como um tapa. Culpa do quê? Gabriela suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Fernando me contou o que aconteceu. O que ele te aconselhou quando eu recebi a oferta de Barcelona. Caio sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. Quando ele te contou? Esta tarde, enquanto você estava em seu escritório. Gabriela tomou um gole de chá, suas mãos tremendo levemente. Ele queria que eu soubesse que estava errado, que ele deveria ter te animado a vir comigo em vez de convencê-lo a me deixar ir. E o que você pensa sobre isso? Acho que Francisco subestima sua capacidade de tomar suas próprias decisões. Gabriela olhou-o diretamente nos olhos. Você não me seguiu porque não quis, Carlos, ponto. Francisco só lhe deu a desculpa que você já estava procurando. Suas palavras foram como facas. Isso não é verdade. Não? Gabriela inclinou-se para a frente. Você realmente estava disposto a deixar tudo? Sua empresa, sua família, sua vida aqui? Ou uma parte de você se sentiu aliviada quando Francisco lhe mostrou todas as razões pelas quais era uma má ideia? Carlos quis protestar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, porque havia algo de verdade no que ela dizia. Ele amara a Gabriela desesperadamente, mas também amara sua vida, seu sucesso, sua identidade como empresário bem-sucedido. Eu estava disposta, continuou Gabriela, a voz embargada. Estava disposta a recusar a vaga em São Paulo e ficar aqui. Tinha preparado toda uma apresentação sobre como poderíamos fazer funcionar, como eu poderia desenvolver minha carreira localmente. O quê? Carlos sentiu como se o mundo estivesse se inclinando. Você nunca me disse isso. Porque cheguei em casa naquela noite e você já havia tomado a decisão. Você me disse que se eu realmente te amasse, teria que te deixar ir para perseguir meus sonhos. Que você não poderia ser quem me impedisse. As lágrimas fluíam livremente agora. Sabe o que eu ouvi nessas palavras? Que você já não me queria o suficiente para lutar por nós. Carlos sentiu como se tivesse levado um golpe físico. Gabriela, Não é sua culpa. Ela negou com a cabeça. Ambos estávamos assustados. Eu tinha medo de me arrepender, de recusar a oportunidade. Você tinha medo de perder tudo pelo que havia trabalhado. Foram as circunstâncias, as pressões externas, nossas próprias inseguranças. Então, por que você foi embora? Porque pensei que se você realmente me amasse, teria lutado mais, teria insistido em que encontrássemos uma solução juntos. Gabriela enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Em vez disso, você me deu sua bênção para ir embora. Como se eu tivesse te libertado de um peso. O silêncio que se seguiu foi devastador. Carlos percebeu que eles tinham estado vivendo com versões completamente diferentes da mesma história durante um ano inteiro. Ele acreditando que ela havia escolhido sua carreira em detrimento dele, ela acreditando que ele havia escolhido seu conforto em detrimento dela. E agora? Perguntou Carlos finalmente. O que fazemos com toda essa informação? Gabriela colocou uma mão sobre seu ventre, onde o bebê se mexia inquieto, como se sentisse a tensão emocional da mãe. Não sei. Honestamente, não sei se importa mais. Aquele barco já zarpou, Carlos. Estamos em lugares diferentes agora. Estamos. Ela olhou-o com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Estou grávida de outro homem, vivendo da generosidade do meu ex-marido, porque arruinei minha vida completamente. Você está sendo o homem nobre que resgata a donzela em perigo. Não estamos no mesmo lugar. Estamos interpretando papéis. Carlos levantou-se e aproximou-se dela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. E se não estivéssemos interpretando?
E se isso fosse real? Gabriela olhou-o por um longo momento, seus olhos buscando em seus algo que Carlos não tinha certeza de poder lhe dar. Então, teríamos que ser muito honestos sobre o que realmente queremos e muito corajosos sobre o que estamos dispostos a sacrificar para conseguir. Naquela madrugada, enquanto voltava para seu quarto, Carlos soube que tudo havia mudado novamente. As cartas estavam sobre a mesa. As verdades dolorosas haviam sido ditas. Agora eles tinham que decidir se iriam construir algo novo sobre os escombros do que havia sido, ou se iriam continuar vivendo no passado. O bebê dentro de Gabriela mexeu-se então, como lembrando-os de que o tempo estava se esgotando para tomar aquela decisão. 3 semanas haviam se passado desde a conversa noturna que mudou tudo entre eles. Carlos notava como Gabriela o observava de maneira diferente agora, como se estivesse reavaliando cada gesto, cada palavra. Havia uma cautela nova em suas interações, mas também uma honestidade que antes não existia. Uma manhã, enquanto Carlos trabalhava em seu escritório, ouviu ruídos estranhos vindo do quarto de despejo no 2º andar. Subiu para investigar e encontrou Gabriela movendo caixas com esforço considerável, o rosto corado pelo exercício. "O que você está fazendo?" perguntou, tirando-lhe imediatamente uma caixa pesada das mãos. "Preciso de um espaço", respondeu ela, enxugando o suor da testa. "Não consigo ficar sem fazer nada. Está me deixando louca." Carlos olhou ao redor do quarto empoeirado, cheio de objetos esquecidos. Um espaço para quê? Para fotografar. Gabriela sentou-se em uma caixa, recuperando o fôlego. "Sei que não tenho meu equipamento profissional, mas encontrei minha velha câmera digital em uma de minhas malas. Não é a mesma coisa, mas é algo. Você vai fotografar daqui?" "A vida em Petrópolis", explicou Gabriela, os olhos brilhando com uma paixão que Carlos não via há anos. "A gente da feira, as crianças brincando na praça, as mulheres tecendo em suas varandas, redescobrindo o Brasil que deixei para trás." Carlos sentiu-se comovido pelo entusiasmo em sua voz. Durante seu casamento, Gabriela sempre estivera obcecada por capturar lugares exóticos, culturas distantes. Nunca havia mostrado interesse em fotografar sua própria cultura, seu próprio povo. "Te ajudo", disse ele, começando a mover as caixas mais pesadas. Trabalharam em silêncio durante 1 hora, Carlos carregando e Gabriela direcionando. Lentamente, o quarto se transformou. Limparam as janelas para maximizar a luz natural, instalaram uma mesa de trabalho improvisada e penduraram cortinas brancas para difuminar a luz forte do meio-dia. "Você se lembra de quando montamos seu primeiro estúdio?" perguntou Carlos, instalando uma lâmpada adicional. Gabriela sorriu, o primeiro gesto genuinamente alegre que ele vira nela desde seu retorno. "No apartamento em Ipanema. Era tão pequeno que você tinha que sair do quarto toda vez que eu precisava mudar o ângulo da câmera. Mas funcionou. Funcionou." Ela concordou, acariciando a superfície da mesa. "Até que eu decidi que precisava de mais." A referência implícita à separação pairou no ar entre eles, mas pela primeira vez não a sentiu amarga. Era simplesmente um fato, parte de sua história compartilhada. Durante os dias seguintes, Carlos observou fascinado como Gabriela se transformava. Todas as manhãs, ela acordava com propósito, verificava a luz, planejava suas saídas fotográficas. Sua claudicação havia melhorado consideravelmente, e embora ainda se movesse com cuidado devido à gravidez, ela havia recuperado algo da energia que a havia caracterizado. Uma tarde, enquanto Carlos revisava contratos no jardim, Gabriela voltou de uma de suas expedições fotográficas com um sorriso radiante. "Posso te mostrar algo?" perguntou, com a emoção de uma menina com um segredo. Levou-o a seu estúdio improvisado, onde havia conectado a câmera a um laptop velho que ele lhe emprestara. As imagens que apareceram na tela o deixaram sem fôlego.
Não eram as composições artísticas e elaboradas que haviam tornado Gabriela famosa na Europa. Essas fotografias eram íntimas, honestas, cheias de vida cotidiana, capturada em momentos perfeitos. Uma anciã sorrindo enquanto escolhia pimentas na feira, suas mãos enrugadas, contando uma história de décadas de trabalho. Crianças correndo descalças pelas ruas de paralelepípedos, suas risas quase audíveis na imagem fixa. Gabriela, isso é... Carlos procurou as palavras certas. É extraordinário. É diferente, admitiu ela, navegando por mais imagens. Na Europa, eu estava tão obcecada em ser conceitual, em fazer arte que impressionasse os críticos. Isso é mais real. É mais você, disse Carlos, e surpreendeu-se com o quanto acreditava naquilo. Gabriela olhou-o com uma expressão que ele não via há anos. Vulnerável, mas segura, grata, mas não dependente. A gravidez mudou minha perspectiva. Não quero mais capturar a beleza perfeita. Quero capturar a beleza verdadeira. Naquela noite, enquanto jantavam, Gabriela contou sobre seu dia. Como conversara com as vendedoras da feira, como brincara com as crianças do bairro, como redescobrira seu próprio país através da lente de sua câmera. Sabe o que é mais estranho? Disse ela, servindo-se mais água. Pela primeira vez em anos, não estou fotografando para impressionar ninguém. Nem críticos, nem colecionadores, nem galeristas. Só para mim. Carlos notou como suas mãos não tremiam mais quando ela falava de seu trabalho. Como sua postura estava mais ereta, mais confiante. O estúdio improvisado lhe havia devolvido algo que ela havia perdido. Sua identidade como artista, separada das expectativas externas. "E o que você vai fazer com essas fotografias?" perguntou ele. Gabriela deu de ombros. "Não sei ainda. Talvez nada. Talvez tudo." Colocou uma mão sobre seu ventre. "Pela primeira vez, não preciso ter todas as respostas imediatamente." Naquela noite, Carlos ficou acordado pensando em como Gabriela havia encontrado uma nova versão de si mesma no mesmo lugar onde uma vez havia sentido que se afogava. Perguntou-se se ele também estava se redescobrindo, se a chegada inesperada dela estava lhe mostrando aspectos de si mesmo que ele havia esquecido. Enquanto ouvia o vento sussurrando entre as buganvílias que ela havia plantado anos atrás, Carlos percebeu que talvez ambos precisassem daquele tempo, dessa segunda chance de se conhecerem novamente, para descobrirem quem eram realmente quando não estavam interpretando os papéis que o mundo esperava deles. A ligação chegou numa terça-feira de manhã, enquanto Gabriela editava fotografias em seu estúdio. Carlos ouviu seu grito de surpresa do andar de baixo e subiu correndo, temendo que algo tivesse acontecido com o bebê. "O que foi?" perguntou ele, encontrando-a com o telefone ainda na mão, os olhos arregalados. "Era Helena Albuquerque", murmurou Gabriela, como se não pudesse acreditar em suas próprias palavras. A curadora da Galeria Nacional. Carlos conhecia aquele nome. Helena Albuquerque era uma das curadoras mais prestigiadas do Brasil, conhecida por descobrir talentos e por suas exposições que definiam carreiras artísticas. E o que ela queria? "Vi algumas de minhas novas fotografias." Gabriela sentou-se lentamente, como se precisasse processar a informação. "Francisco enviou algumas imagens sem me dizer. Helena quer se reunir comigo amanhã para discutir uma possível exposição." Carlos sentiu uma mistura de orgulho e inquietação. "Isso é incrível, Gabriela." "É impossível", replicou ela imediatamente. "Estou de 7 meses, não tenho material suficiente e definitivamente não tenho dinheiro para a montagem de uma exposição." "E se eu financiasse a exposição?" As palavras saíram antes que Carlos pudesse detê-las. Gabriela olhou-o com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. "Por que você faria isso?" "Porque seu trabalho merece." "Porque..." Carlos parou, lutando com palavras que não sabia como expressar. "Porque acredito em você." Gabriela ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto. "Carlos,
Se você fizesse isso, estaria investindo na carreira que uma vez destruiu nosso casamento. Talvez desta vez seja diferente. Ou talvez você esteja cometendo o mesmo erro, só que ao contrário. Gabriela levantou-se, caminhando até a janela. Antes você se recusou a apoiar minha carreira por medo de me perder. Agora você quer financiá-la por medo de me perder de novo. Você vê o padrão? Suas palavras o atingiram como uma revelação incômoda. Ele realmente estava apoiando-a ou estava tentando comprar sua gratidão? Era generosidade genuína ou manipulação sutil? Não sei, admitiu Carlos honestamente. Já não sei quais são minhas motivações. Só sei que quando vejo seu trabalho, vejo quem você realmente é. E essa pessoa merece ser vista pelo mundo. Gabriela virou-se para ele e Carlos pôde ver lágrimas em seus olhos. Esse é exatamente o problema. Você sempre viu em mim potencial, possibilidades, o que eu poderia ser. Mas você nunca me amou por quem eu sou neste momento, sem condições, sem projetos de melhoria. Isso não é verdade. Não? Gabriela aproximou-se dele. Você me amaria se eu decidisse não fazer a exposição? Se eu escolhesse ser apenas uma mãe solteira que tira fotos por hobby? Se eu nunca mais voltasse a ser a artista bem-sucedida que você conheceu? Carlos abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. A pergunta o havia desarmado completamente, porque tocava uma verdade que ele não havia querido examinar. Você não precisa responder agora, disse Gabriela suavemente. Mas pense nisso, porque se eu for fazer essa exposição, tem que ser pelas razões certas. Não para te impressionar, nem para te pagar o que eu acho que te devo, nem para provar que valho a pena. Naquela tarde, enquanto Gabriela tirava uma soneca, Carlos caminhou pelo jardim confrontando seus próprios demônios. Percebeu que estivera apaixonado pela ideia de Gabriela tanto quanto pela mulher real, pelo potencial, pelo talento, pelo que representava tê-la ao seu lado. Mas ele realmente a amava quando ela estava de pijama pela manhã, com olheiras e o cabelo despenteado? Ele a amava quando ela reclamava de dor nas costas, quando tinha desejos estranhos, quando duvidava de si mesma? A resposta, percebeu com uma clareza dolorosa, era sim. Ele a amava especialmente nesses momentos. Mas ele precisava mostrar a ela que seu amor não dependia de suas conquistas. Quando Gabriela acordou, ele já havia tomado uma decisão. Vou retirar minha oferta de financiar a exposição, disse ele. Se você quiser, você encontrará a maneira de fazê-la por si mesma. Eu confio em que você pode. Gabriela olhou-o por um longo momento e então sorriu. Era o primeiro sorriso completamente livre de complicações que ele havia visto nela desde seu retorno. Obrigada, disse ela simplesmente. Por confiar em mim o suficiente para não me resgatar. A reunião com Helena Albuquerque tinha sido um sucesso rotundo. Gabriela voltou para casa naquela tarde com os olhos brilhantes e uma energia que Carlos não via há meses. A curadora não só queria fazer a exposição, mas havia sugerido transformar parte da casa em Petrópolis, em uma galeria temporária. Ela diz que as fotografias precisam ser exibidas em seu contexto natural, explicou Gabriela enquanto caminhavam pelo jardim. Que a autenticidade das imagens se perderia em um espaço urbano tradicional. Carlos ouvia fascinado enquanto ela descrevia a visão de Helena. As fotografias da feira exibidas na cozinha, as imagens de crianças brincando mostradas no pátio, criando um diálogo entre a arte e o espaço doméstico. E o financiamento? Perguntou Carlos, tomando cuidado para soar neutro. Helena conhece vários colecionadores privados interessados em apoiar o projeto. Ela diz que o conceito é suficientemente inovador para atrair patrocinadores. Gabriela parou ao lado da fonte do jardim, onde os peixes dourados nadavam preguiçosamente. Pela primeira vez em meses, sinto que posso fazer isso por mim mesma. Carlos sentiu uma mistura de orgulho e algo que ele não queria admitir, que era ciúme.
Parte dele havia secretamente esperado que ela precisasse de sua ajuda, que ela voltasse implorando por seu apoio financeiro. Em vez disso, ela havia encontrado seu próprio caminho, como sempre fora capaz de fazer. Estou orgulhoso de você, disse ele sinceramente. Gabriela virou-se para ele com um sorriso radiante, mas então sua expressão mudou. Levou uma mão à testa, piscando como se estivesse tentando focar a visão. Gabriela! Carlos aproximou-se imediatamente. O que foi? Estou me sentindo um pouco... Começou a dizer, mas as palavras se perderam quando seus joelhos cederam. Carlos a alcançou justo antes de ela cair no chão, seu coração disparando enquanto a carregava para dentro de casa. Ela estava consciente, mas pálida, respirando com dificuldade. Vamos para o hospital, disse ele sem esperar resposta. A viagem ao hospital foi um pesadelo de trânsito e ansiedade. Carlos dirigiu com uma mão, enquanto segurava a mão de Gabriela com a outra, sussurrando palavras de tranquilidade que nem ele mesmo acreditava. No pronto-socorro, o caos apoderou-se de tudo. Enfermeiras, médicos, máquinas conectadas ao ventre de Gabriela. Carlos ficou na sala de espera, sentindo cada segundo como uma eternidade. Senhor Carlos! Uma enfermeira aproximou-se com uma prancheta. O senhor é o esposo da paciente? Ex-esposo, corrigiu ele automaticamente. O pai do bebê, então? Carlos abriu a boca para corrigir de novo, mas algo na expressão preocupada da enfermeira o deteve. Sim, mentiu ele. Como ela está? O doutor sairá para falar com o senhor em breve. Só preciso que o senhor preencha estes formulários. Enquanto preenchia os papéis com informações que sabia de cor, tipo sanguíneo de Gabriela, alergias, histórico médico, Carlos percebeu o quanto era natural assumir aquele papel, não como uma imposição ou uma responsabilidade, mas como um direito conquistado através do amor e da preocupação genuína. Quando o médico finalmente saiu, as notícias foram mistas. Sua esposa está estável, mas tem pressão arterial perigosamente alta. Ela precisará de repouso absoluto nas próximas semanas, possivelmente até o parto. E o bebê? Por enquanto está bem, mas vamos ter que monitorar muito de perto. Qualquer estresse adicional poderia complicar a gravidez. Naquela noite, enquanto Gabriela dormia no quarto do hospital, Carlos ficou sentado na cadeira ao lado de sua cama, refletindo sobre o que havia sentido quando pensou que poderia perdê-la. Não só a ela, mas ao bebê que ela carregava. Um bebê que não era seu biologicamente, mas que ele havia começado a sentir como próprio. Quando Gabriela acordou ao amanhecer, encontrou-o ainda lá. Você não precisava ficar, murmurou ela. Eu precisava, respondeu Carlos simplesmente, e vou ficar todo o tempo que você precisar. Gabriela olhou-o com olhos cansados, mas lúcidos. Carlos, quando eu desmaiei, ouvi o que você disse à enfermeira. Você disse que era o pai do bebê. Carlos sentiu que estava corando. Foi mais fácil do que explicar toda a situação. Ou foi o que você quis que fosse verdade? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades que nenhum dos dois ousava explorar completamente. Mas Carlos soube, com uma clareza que o surpreendeu, que sua resposta era sim. Ele queria que fosse verdade. Ele queria ser o pai daquele bebê, queria ser o esposo de Gabriela, queria ser a família que eles um dia haviam sonhado ser. O problema era que desejá-lo não o tornava possível. O repouso absoluto transformou a dinâmica da casa por completo. Gabriela, que havia recuperado sua independência através da fotografia, viu-se subitamente confinada à cama, dependendo de Carlos para as necessidades mais básicas. A frustração era palpável em cada fibra de seu ser. Odeio isso, murmurou ela uma manhã, enquanto Carlos lhe levava o café da manhã. Odeio ser um peso. Você não é um peso, respondeu ele, acomodando as almofadas atrás de suas costas. Você é uma pessoa que precisa de cuidados.
Uma pessoa que arruinou sua própria vida e agora está arruinando a sua. Carlos sentou-se na beira da cama, estudando seu rosto pálido. As últimas 2 semanas haviam sido exaustivas para ambos. Ele havia cancelado viagens de negócios, adiado reuniões importantes, reorganizado toda a sua vida em torno das necessidades médicas de Gabriela. Minha vida não está arruinada, disse ele suavemente. Está complicada, mas não arruinada. A campainha interrompeu a conversa. Carlos desceu para atender e encontrou Dona Zulmira, a vizinha mais fofoqueira de Petrópolis, segurando uma bandeja com bolinhos. Carlos, meu filho, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Vim conhecer sua esposa. A cidade inteira está falando que vocês se reconciliaram. Carlos sentiu um nó no estômago. Dona Zulmira, a situação é complicada, eu sei. A mulher conseguiu entrar sem ser convidada. Mas que lindo que o bebê os tenha reunido. O doutor Roberto contou para a esposa dele e ela contou para mim que vocês estão esperando o primeiro filho. Não é exatamente... Ah, você não precisa me explicar nada. Dona Zulmira agitou uma mão. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho de volta. Posso conhecê-la? Antes que Carlos pudesse detê-la, a mulher já estava subindo as escadas. Encontrou-a no quarto de Gabriela, apresentando-se efusivamente e parabenizando-a pela reconciliação. Gabriela olhou para Carlos por cima do ombro de Dona Zulmira com uma expressão de pânico. Quando a vizinha finalmente foi embora, meia hora depois, o silêncio no quarto era denso. O doutor Roberto acha que estamos casados? Perguntou Gabriela. Parece que todo mundo acha. Carlos esfregou o rosto com as mãos. Dona Zulmira provavelmente já contou para metade de Petrópolis. E o que vamos fazer? Importa realmente o que as pessoas pensam? Gabriela olhou-o com incredulidade. Você está dizendo que vamos deixar que acreditem que estamos juntos, que este bebê é seu? Por que não? As palavras saíram antes que Carlos pudesse detê-las. O que tem de ruim que as pessoas pensem que somos uma família, que não somos? A voz de Gabriela quebrou. Carlos, você não pode continuar fingindo ser o pai deste bebê. Não é justo para nenhum de nós. E se eu não estivesse fingindo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriela olhou-o como se não o reconhecesse. O que você está dizendo? Carlos aproximou-se da cama, tomando suas mãos entre as suas. Estou dizendo que nessas últimas semanas, cuidando de você, sentindo-o se mexer, falando com ele à noite quando você acha que estou dormindo, este bebê se tornou real para mim. Carlos, sei que ele não é meu biologicamente, mas poderia ser em todos os outros sentidos que importam. Sua voz tornou-se mais intensa, mais urgente. Eu poderia ser seu pai, Gabriela. Nós poderíamos ser uma família. Lágrimas escorriam pelas faces de Gabriela. E o que acontece quando você tiver que explicar que o pai biológico dele não o quis? Quando ele tiver que enfrentar o fato de que eu fui tão boba a ponto de me apaixonar pelo homem errado? Nós diremos a ele que às vezes os melhores presentes vêm envoltos nas circunstâncias mais difíceis. Gabriela fechou os olhos, como se as palavras lhe causassem dor física. Eu não posso permitir que você faça isso por pena ou por nostalgia. E se eu te dissesse que não é por nenhuma dessas razões? Então por quê? Carlos respirou fundo, preparando-se para a confissão que vinha evitando desde o dia em que a encontrara na estrada. Porque eu nunca deixei de te amar. E porque quando vejo este bebê como nosso futuro juntos, pela primeira vez em 1 ano, consigo imaginar ser completamente feliz. Gabriela abriu os olhos, e neles Carlos viu refletido o mesmo amor que ele havia estado tentando negar. Mas também viu medo, incerteza e a dolorosa sabedoria de alguém que havia aprendido que o amor nem sempre é suficiente. Me prometa algo, sussurrou ela. O que for. Me prometa que não tomaremos nenhuma decisão importante
até depois de o bebê nascer. Até que saibamos com certeza que ambos estamos pensando com clareza. Carlos concordou, embora cada fibra de seu ser gritasse que ele já sabia o que queria. Mas Gabriela tinha razão. As decisões tomadas em momentos de vulnerabilidade raramente resistiam à prova do tempo. Eu prometo, disse ele, mas Gabriela, eu não posso prometer que vou deixar de sentir o que sinto. A exposição fotográfica de Gabriela estava começando a tomar forma no andar de baixo da casa. Helena Albuquerque visitava regularmente, dirigindo a instalação do quarto de Gabriela, que observava tudo de seu confinamento com uma mistura de emoção e frustração. As fotografias transformavam cada espaço, criando um diálogo íntimo entre a arte e a vida doméstica. Carlos estava no jardim, supervisionando a instalação da iluminação externa, quando um Mercedes conversível vermelho parou na entrada. Seu estômago contraiu-se ao reconhecer tanto o carro quanto a mulher que saía dele com a elegância felina que a caracterizava. Luísa Pereira, sua ex-namorada, a mulher com quem ele tivera um relacionamento de 6 meses após o divórcio, até que percebeu que estava usando sua companhia para preencher o vazio que Gabriela havia deixado. Carlos, querido, disse Luísa, aproximando-se com um sorriso perfeito que não escondia o olhar calculista em seus olhos. Soube pela cidade toda que você tem visitas. Olá, Luísa. Carlos manteve sua voz neutra, embora internamente estivesse se preparando para a tempestade que intuía que se aproximava. É verdade que sua ex-esposa está morando aqui? Grávida? Luísa caminhou pelo jardim como se fosse seu território, examinando as instalações da exposição. Que caridoso da sua parte. É uma situação temporária? Ah, tenho certeza de que é. Luísa parou em frente a uma das fotografias de Gabriela que mostrava uma família na feira. Embora os boatos digam que o bebê é seu, que vocês se reconciliaram em segredo. Carlos sentiu o perigo imediato. Luísa não havia vindo de visita social. Havia vindo em missão de reconhecimento e provavelmente de sabotagem. Os boatos exageram. Sério? Luísa virou-se para ele com um sorriso que não presagiou nada de bom. Porque tenho amigos na Europa, Carlos. Amigos que conhecem muito bem os círculos artísticos de Barcelona. O coração de Carlos acelerou. E me contaram histórias muito interessantes sobre sua querida Gabriela. Parece que ela teve vários benfeitores durante seu tempo lá. Homens mais velhos, ricos, que financiavam sua carreira em troca de companhia. Isso é mentira. É? Luísa tirou seu telefone e mostrou-lhe uma fotografia. Gabriela em um evento elegante, ao lado de um homem mais velho, ambos sorrindo para as câmeras. Esta é apenas uma das muitas fotos que encontrei. Sua esposa era bastante popular em certos círculos. Carlos sentiu uma fúria cega. Saia da minha propriedade, agora. Ah, Carlos, não se zangue comigo por te dizer a verdade. Luísa guardou o telefone com movimentos deliberadamente lentos. Só quero que você saiba em que se está metendo. Uma mulher que se deitou com meio continente por dinheiro, que aparece convenientemente grávida quando precisa de resgate. Chega! Carlos? A voz de Gabriela veio da janela de seu quarto. Está tudo bem? Luísa sorriu triunfante, elevando sua voz para que Gabriela pudesse ouvir. Olá, Gabriela! Só estava contando a Carlos sobre suas aventuras europeias. Que pequeno é o mundo dos colecionadores de arte, não é? Carlos viu a expressão de horror no rosto de Gabriela na janela. Sabia que ela havia ouvido cada palavra. Vá embora, disse ele a Luísa com uma voz que não reconheceu como sua. E se você se aproximar novamente desta casa ou espalhar boatos sobre Gabriela, terá que lidar comigo. Luísa riu, um som cristalino e venenoso. Ah, Carlos, você continua sendo o mesmo homem nobre tentando salvar a mesma mulher que não vale a pena.
Quando você se cansar de brincar de família feliz com uma mulher que esteve com mais homens do que você consegue contar, sabe onde me encontrar. Depois que ela foi embora, Carlos subiu correndo para o quarto de Gabriela. Encontrou-a com as mãos trêmulas, lágrimas escorrendo pelas faces. "Quanto você ouviu?" perguntou ele suavemente. "Tudo." Gabriela enxugou as lágrimas com raiva. "E o pior é que ela está certa em algumas coisas." Gabriela: "Sim, tive relações com homens que financiaram minha carreira. Não me deitei com eles por dinheiro, mas aceitei sua ajuda, sabendo o que eles esperavam em troca." Sua voz quebrou. "Como posso pedir que você ame alguém como eu?" Carlos sentou-se na cama, tomando suas mãos entre as suas. "Porque todos nós temos um passado, Gabriela. Todos nós fizemos coisas de que nos arrependemos quando estávamos perdidos." "E se o bebê?" começou a dizer, mas parou. "O que acontece com o bebê? E se ele não for do homem que te disse? E se houver outros possíveis pais?" O silêncio que se seguiu foi devastador. Carlos sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Mas quando olhou para Gabriela, viu seu terror, sua vergonha, sua desesperação por ser honesta, mesmo que isso significasse perdê-lo para sempre. "Importa?" perguntou finalmente. "Como você pode perguntar isso? Porque se vamos ser uma família, tem que ser porque escolhemos ser, não porque as circunstâncias nos obrigam." Carlos acariciou sua bochecha úmida. "O passado é o passado, Gabriela. O que importa é o que decidirmos fazer agora." Mas mesmo enquanto dizia as palavras, Carlos sentiu uma rachadura se abrindo em seu coração. Não pelo passado de Gabriela, mas por perceber que talvez nunca conheceria toda a verdade sobre a mulher que amava. E se perguntou se o amor poderia sobreviver a tantos segredos. Os dias seguintes ao confronto com Luísa foram tensos. Gabriela havia se tornado mais retraída, como se as acusações tivessem confirmado seus piores medos sobre si mesma. Carlos tentava manter a normalidade, mas podia sentir como a confiança que haviam construído se esvaía lentamente. Francisco apareceu numa tarde com uma expressão sombria que Carlos conhecia bem. Era a mesma cara que fazia quando tinha que dar más notícias nos negócios. "Precisamos conversar", disse sem rodeios. "É sobre Isabela." Sentaram-se no escritório de Carlos, onde Francisco tirou um envelope pardo cheio de documentos. "Depois do que aconteceu com Luísa, resolvi investigar um pouco. Tinha a suspeita de que alguém havia dado informações muito específicas sobre o passado da Gabriela." Francisco espalhou vários papéis sobre a mesa. "Encontrei isso." Carlos examinou os documentos. Notas fiscais de um investigador particular, relatórios detalhados sobre os movimentos de Gabriela na Europa, fotografias, registros de chamadas, tudo contratado e pago por Isabela Mendoza. "Minha irmã contratou um investigador para espionar a Gabriela durante os últimos 6 meses, confirmou Francisco, mas isso não é tudo." O próximo conjunto de documentos atingiu Carlos como um soco. Eram cópias de e-mails, mensagens de texto, até gravações de chamadas telefônicas, todas entre Gabriela e Isabela durante o ano posterior ao divórcio. "O que é isso?" Carlos começou a ler, sua incredulidade crescendo a cada linha. As mensagens mostravam uma história completamente diferente da que ele havia acreditado. Gabriela havia tentado contatá-lo várias vezes nos primeiros meses após o divórcio. E-mails pedindo para conversar, mensagens implorando por uma segunda chance, até uma carta manuscrita onde confessava que havia cometido um erro ao ir embora. Todas as comunicações haviam sido interceptadas por Isabela. "Carlos está melhor sem você", leu Carlos uma das mensagens de resposta de sua irmã. "Ele conheceu alguém novo e está muito feliz. Deixe-o em paz." "Tem mais", disse Francisco suavemente. "Olha as datas." Carlos continuou lendo, sentindo seu mundo desabar. As últimas tentativas de comunicação de Gabriela haviam sido em fevereiro, 10 meses atrás.
exatamente quando ela estaria decidindo se continuaria sua carreira na Europa ou retornaria ao Brasil. Ela tentou voltar, murmurou Carlos. Tentou me contactar por meses. E quando finalmente desistiu, conheceu o canalha que a engravidou e a abandonou. Francisco se recostou em sua cadeira. Isabela não só arruinou seu casamento, Carlos, arruinou qualquer possibilidade de reconciliação. A fúria que Carlos sentiu foi como nada que ele já havia experimentado antes. Sua irmã, a pessoa em quem mais confiava, havia sabotado sistematicamente qualquer oportunidade de ser feliz com Gabriela. Por quê? Perguntou, embora soubesse que a resposta não importaria. Porque ela pensou que estava te protegendo e porque... Francisco hesitou. Porque ela está apaixonada pela ideia de te controlar, de ser a mulher mais importante na sua vida. Onde você conseguiu isso? A assistente dela. Aparentemente, Isabela pediu que ela destruísse tudo, mas a garota fez cópias, porque pensou que algum dia você poderia precisar saber a verdade. Carlos se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Podia ver Gabriela no jardim, sendo entrevistada por um jornalista cultural para um artigo sobre a exposição. Ela estava linda, sob a luz dourada da tarde, mas também frágil, como se qualquer vento forte pudesse quebrá-la. Tenho que contar a ela, disse finalmente. Tem certeza? Isso poderia mudar tudo. Tudo já mudou no dia em que a encontrei naquela estrada. Carlos pegou os documentos. Ela merece saber a verdade. Ela merece saber que não desistiu, que lutou por nós mais do que eu jamais soube. Quando o jornalista foi embora, Carlos levou Gabriela para o quarto. Ela parecia cansada, mas contente. A entrevista havia corrido bem. Gabriela começou, sua voz tremendo levemente. Tem algo que você precisa saber. Algo sobre por que você nunca recebeu resposta às suas tentativas de me contatar depois do divórcio. A expressão de Gabriela mudou imediatamente. Que tentativas? Nunca tentei te contatar. Sim, você tentou. Carlos espalhou os documentos sobre a cama. Por meses, e minha irmã se certificou de que eu nunca soubesse. Enquanto Gabriela lia, Carlos viu seu rosto passar por uma gama de emoções. Confusão, reconhecimento, dor e, finalmente, uma fúria que rivalizava com a dele próprio. Ela sabia, sussurrou Gabriela, sabia que eu queria voltar, que eu havia cometido um erro e me fez acreditar que você havia seguido em frente, que você era feliz sem mim. Me desculpe, disse Carlos, embora soubesse que as palavras eram inadequadas. Me desculpe muito. Gabriela fechou os olhos, uma mão sobre seu ventre onde o bebê se mexia inquieto, como se sentisse a tensão emocional de sua mãe. Você sabe o que isso significa? Perguntou finalmente. Que perdemos um ano que poderíamos ter passado juntos. Não. Gabriela abriu os olhos e Carlos viu neles uma determinação que não havia visto em meses. Significa que da próxima vez que alguém tentar nos separar, teremos que lutar mais forte, juntos. Era a primeira vez que ela falava de um nós futuro. E Carlos sentiu como se pudesse respirar completamente pela primeira vez em meses. Mas também sabia que confrontar Isabela seria apenas o começo da batalha por sua felicidade. O confronto com Isabela havia sido brutal. Carlos nunca havia visto sua irmã tão descompensada como quando ele mostrou as evidências de sua manipulação. Seus gritos, suas lágrimas, suas justificativas desesperadas ainda ressoavam em sua mente 3 dias depois. Eu fiz por você, ela havia gritado. Aquela mulher te destruiu uma vez e teria feito de novo. Mas Carlos havia sido implacável. Ele havia pedido que ela saísse de sua casa e não voltasse, até que estivesse disposta a pedir desculpas a Gabriela. Isabela havia partido chorando, prometendo que se arrependeria de escolher aquela mulher acima de seu próprio sangue. Agora, enquanto a exposição de Gabriela recebia elogios unânimes da crítica e os visitantes lotavam a casa transformada em galeria,
Carlos sentia que finalmente estavam construindo algo sólido juntos. Eles haviam decidido oficializar seu relacionamento após o nascimento do bebê, mas ambos sabiam que já eram uma família. A tempestade chegou sem aviso na madrugada de quarta-feira. Carlos acordou com o som do vento batendo nas janelas e da chuva batendo no telhado com a mesma intensidade daquela noite em que se reencontraram. Carlos! A voz de Gabriela o alarmou imediatamente. Ela estava de pé ao lado da cama, segurando a barriga, seu rosto pálido de dor. O que foi? Acho que é hora. O bebê não devia nascer antes de 3 semanas, mas as contrações eram inconfundíveis. Carlos se vestiu rapidamente enquanto ajudava Gabriela a se preparar, tentando manter a calma enquanto internamente lutava contra o pânico. A viagem ao hospital foi um pesadelo de déjà-vu. A mesma estrada, a mesma tempestade. Mas desta vez, Gabriela ofegava de dor no banco de trás, enquanto Carlos dirigia o mais rápido que ousava nas condições adversas. "Não vamos chegar", murmurou Gabriela durante uma contração particularmente forte. "Vamos chegar sim", respondeu Carlos, embora ele também não estivesse certo. Foi então que ele viu as luzes de emergência bloqueando a estrada. Um acidente havia fechado completamente o acesso ao hospital principal. Carlos tomou uma decisão desesperada e virou para a clínica rural mais próxima. "Carlos!" Gabriela agarrou seu braço quando ele a carregava em direção à entrada. "Se algo acontecer comigo, não vai acontecer nada." "Me escuta", insistiu ela, seus olhos brilhando com lágrimas e determinação. "Se algo acontecer comigo, quero que você saiba que esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida, que eu te amo, que sempre te amei e que quero que você seja o pai desse bebê." "Gabriela, e se tudo der certo", continuou sorrindo através da dor, "quero que nos casemos de novo. Aqui, em Teresópolis, no mesmo jardim onde fomos felizes uma vez." As horas seguintes foram um turbilhão de médicos rurais, fazendo o melhor que podiam, de Carlos segurando a mão de Gabriela, de contrações que pareciam intermináveis. Quando finalmente ouviram o choro do bebê, Carlos sentiu como se tivesse prendido a respiração por toda a sua vida. "É uma menina", anunciou o doutor com um sorriso cansado. "Pequena, mas perfeita." Quando colocaram a bebê nos braços de Gabriela, Carlos viu algo que nunca esqueceria. O momento exato em que uma mulher se torna mãe. O amor instantâneo, feroz e protetor que transformou o rosto de Gabriela foi a coisa mais linda que ele já havia presenciado. "Quer carregá-la?" perguntou Gabriela. Carlos estendeu os braços trêmulos e recebeu a pequena criatura que pesava apenas 2,5 kg. Quando a bebê abriu os olhos e o olhou diretamente, Carlos soube com absoluta certeza que era sua filha. Não por biologia, mas por escolha, por amor, pelo milagre de estar presente no momento exato em que ela chegou ao mundo. "Oi, pequena", sussurrou. "Eu sou seu pai." E naquele momento, sob o som da chuva que havia trazido Gabriela de volta à sua vida, Carlos percebeu que algumas tempestades não vêm para destruir, vêm para limpar o caminho para o que realmente importa. 1 ano depois, a mesma pérgola onde Gabriela havia passado tantas manhãs durante sua gravidez, agora estava decorada com flores brancas e luzes douradas que dançavam suavemente com a brisa de novembro. Era exatamente 1 ano desde aquela noite tempestuosa que havia mudado suas vidas para sempre. Carlos ajustou os botões de punho enquanto observava os convidados se reunirem no jardim. Francisco, que havia sido fundamental em ajudá-los a reconstruir sua confiança mútua, arrumava as cadeiras ao lado de Helena Vasconcelos, que havia se tornado não apenas a curadora de Gabriela, mas uma amiga querida. Dona Mercedes, é claro, havia chegado 1 hora mais cedo para garantir o melhor lugar, murmurando para quem quisesse ouvir que ela sempre soube que era amor verdadeiro. Até Isabela estava presente.
Havia levado meses de terapia familiar e conversas dolorosas, mas finalmente ela havia pedido desculpas sinceras, tanto a Carlos quanto a Gabriela. Seu relacionamento ainda estava em processo de cura, mas o nascimento de sua sobrinha havia suavizado muitas das feridas. Nervoso? Perguntou Francisco, aproximando-se com um sorriso. Surpreendentemente não, respondeu Carlos. Desta vez é diferente. Desta vez, sabemos exatamente o que estamos escolhendo. O som de passos suaves na trilha fez todos se virarem. Gabriela aparecia caminhando lentamente em sua direção, mas não estava sozinha. Em seus braços carregava Esperança, sua filha de 11 meses, que observava tudo com os olhos grandes e curiosos que havia herdado de sua mãe. Gabriela vestia um vestido simples de cor marfim que flutuava suavemente ao redor de seus tornozelos, seus cabelos presos em um coque natural, do qual alguns fios escapavam, emolduram seu rosto radiante. Não havia véu, não havia protocolo formal. Apenas uma mulher caminhando em direção ao homem que amava, carregando em seus braços a filha que ambos haviam escolhido. Quando chegou perto dele, Carlos estendeu os braços e Esperança praticamente pulou para ele, balbuciando "Papá!", com a clareza de alguém que nunca havia duvidado de quem era seu verdadeiro pai. "Pronta para isso?", perguntou Carlos a Gabriela em voz baixa. "Estou pronta há 1 ano", respondeu ela, pegando sua mão livre. O celebrante, um velho amigo da família, começou a cerimônia íntima. Mas antes dos votos tradicionais, Carlos e Gabriela haviam preparado suas próprias palavras. "Gabriela", começou Carlos, segurando Esperança, que brincava com sua gravata. "Há 1 ano você me ensinou que o amor verdadeiro não é encontrar a pessoa perfeita, mas escolher amar a pessoa real, com todas as suas feridas e cicatrizes, com todo o seu passado e seus medos." Gabriela sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas manteve sua voz firme quando foi sua vez. "Carlos, você me ensinou que a família nem sempre nasce do sangue. Às vezes, ela é construída com a escolha diária de permanecer, de lutar, de perdoar. Você me ensinou que o lar não é um lugar, mas a pessoa que te escolhe todos os dias." Eles trocaram alianças novas, mas Carlos também havia trazido as alianças originais de seu primeiro casamento. "Estas representam quem éramos", disse ele, guardando-as em uma pequena caixa. "E estas", ergueu as alianças novas, "representam quem escolhemos ser." Quando se beijaram, selando sua nova união, Esperança bateu palmas com suas mãozinhas gordinhas, arrancando risadas de todos os presentes. A recepção foi pequena e perfeita. Francisco fez um discurso emocionante sobre segundas chances. Helena falou sobre a arte de Gabriela, que agora decorava galerias em 3 países. E Isabela, com lágrimas nos olhos, pediu desculpas publicamente e prometeu ser a melhor tia que pudesse ser. Enquanto a tarde se transformava em noite e as luzes do jardim criavam um ambiente mágico, Carlos encontrou Gabriela sentada em seu lugar favorito, ao lado da fonte, amamentando Esperança sob as estrelas. "Em que você está pensando?", perguntou, sentando-se ao lado dela. "Em círculos", respondeu Gabriela suavemente. "Em como às vezes a vida nos leva para longe apenas para nos trazer de volta ao lugar onde pertencemos." "E onde pertencemos?" Gabriela o olhou, seus olhos brilhando com a mesma luz que o havia apaixonado anos atrás, mas agora temperada pela sabedoria e pela experiência. "Aqui, juntos, com nossa família que escolhemos criar contra todas as probabilidades." Ao longe, um trovão suave anunciou que a chuva estava chegando. Mas desta vez, em vez de correrem para se abrigar, Carlos e Gabriela ficaram sentados, observando como as primeiras gotas abençoavam seu jardim. Esperança dormiu nos braços de sua mãe, embalada pelo som da chuva, que havia sido testemunha silenciosa de toda a sua história. A separação, o reencontro e agora a renovação. "Alguns amores", refletiu Carlos enquanto abraçava sua família.
São como as tempestades. Chegam com fúria, desarraigam tudo o que você acreditava saber sobre si mesmo. E quando finalmente passam, deixam o mundo transformado e mais bonito do que antes. E enquanto a chuva caía suavemente sobre Teresópolis, a mesma chuva que os havia separado e depois reunido, Carlos soube que eles haviam encontrado algo que pouquíssimas pessoas conseguem. Uma segunda chance de fazer as coisas certas, de se amarem não apenas pelo que poderiam ser, mas por exatamente o que eram naquele momento perfeito e imperfeito. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.